Fala pessoal, beleza? Então, o negócio é o seguinte: hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode ser o maior obstáculo para o progresso na tua vida, seja para a tua felicidade, para o teu progresso em questão de finanças, negócios, relações sociais, enfim. Só que eu quero falar sobre isso dentro da minha história de vida, como que isso aconteceu e de que forma isso me prejudicou. Fica aí assistindo aí que no final vai fazer sentido, beleza? Na minha infância eu fui uma criança que teve sempre do bom e do melhor. Nunca faltou pra gente, pra mim e pros meus irmãos no caso, comida, roupa, lazer, videogame, enfim. A gente sempre teve uma infância, digamos que confortável. Só que isso durou só até os meus 14 anos de idade, porque a partir daí começaram os problemas, né? Porque apesar de eu ter tido uma infância ok até os meus 14 anos de idade, a relação dos meus pais sempre foi muito conturbada, muito difícil. Até o momento em que, abaixo de muitos problemas, acabou que eles se separaram. E a partir desse momento, a minha vida e a dos meus irmãos, ela virou completamente do avesso, virou completamente cabeça para baixo. Entre aquelas disputas de quem pode mais, quem fica com o quê, quem faz o quê e tudo mais, a gente acabou ficando no meio disso, de querer colocar um contra o outro, briga na justiça, enfim. Então, o que acontece? A partir desse momento, dos meus 14 anos em diante, as relações de mãe e filho e de pai e filho, elas já não existiam mais. E tudo o que restou foi uma família destruída. E por ter essa família completamente desestruturada, eu me tornei um adolescente revoltado até certo ponto, além de solitário e carente de relações familiares. Vai fazer sentido, segura aí que vai fazer sentido. E além disso, começaram os problemas dentro de casa no básico mesmo. Faltou o básico pra gente dentro de casa. Isso falando em relação à comida mesmo, tá? Em alimentação. Sem contar outras situações em que eu cheguei até em uma época que eu não tinha nem um chinelo para calçar. Mas enfim, inclusive teve uma noite que foi muito marcante para mim, e foi uma noite de Natal, em que na nossa ceia, a gente comeu frango com pão e a luz de velas. Eu lembro que foi a luz de velas porque a Celeste que cortou a energia, porque não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E lógico, pelo menos naquele momento ali a gente tinha alimento e tudo mais, só que todo o resto faltava. Era uma família completamente quebrada, sabe? Então aquilo aí foi o pior Natal da minha vida. Nesses últimos anos eu tenho passado os meus natais sozinho, mas nenhum deles foi tão ruim quanto aquela noite. E por eu ter passado por essas situações, eu fiz uma promessa para mim mesmo que jamais na minha vida eu passaria fome de novo. E assim eu tenho feito até hoje, eu tenho cumprido isso até hoje. Só que além dessa promessa, isso me gerou um medo absurdo em que talvez isso pudesse acontecer novamente, já que naquela época a gente sofreu tanto por conta disso. E por conta desse medo, eu acabei me sujeitando a algumas situações que eu jamais permitiria caso eu não tivesse sofrido esse trauma, sabe? Eu passei por muita humilhação no meu antigo emprego, porque eu tinha medo de tomar uma atitude e acabar perdendo emprego, e inclusive eu falei sobre isso em alguns vídeos atrás aí, e eu também acabei me apegando a pessoas de forma errada, que com isso me colocou em uma posição de vulnerabilidade por ter medo de perder essas pessoas. E além disso, eu também demorei demais para sair de casa e de fato começar a morar sozinho, né? E em uma das últimas conversas que eu tive com meu irmão sobre esse assunto, sobre eu ter medo de sair de casa e tudo mais, que realmente já tinha passado da hora e eu também já estava agoniado com aquele tipo de situação, eu falei para ele assim, pô, mas eu tenho medo de sair de casa assim e passar fome de novo, entendeu? E meu irmão disse pra mim, que passar fome, cara, tá maluco, cara, vai embora de uma vez, sai de casa logo, vai fazer a tua vida. Porque ele já tinha saído, ele saiu já faz uns 3, 4 anos ou até mais, porque ele casou, enfim. E a partir do momento em que eu perdi o medo de enfrentar esse tipo de situação, a minha vida mudou completamente. Porque quando eu perdi o medo de perder o meu emprego, eu mesmo quem fui lá e pedi para sair. Consegui até fazer um acerto, né, sair de boa e me arrisquei aqui no meu próprio negócio, que tem funcionado até hoje. E quando eu perdi esse medo de ir morar sozinho, de enfrentar essa situação, e quando eu perdi o medo de possivelmente passar dificuldade de novo, eu passei a mão, tomei a decisão e fui embora. E quando a gente perde esse medo, a nossa vida muda, porque a desgraça ela tá muito mais enraizada na nossa mente por problemas que aconteceram no passado do que de fato acontecendo na realidade. Então nada é um bicho de 7 cabeças como a gente pensa que é. Eu não sou uma pessoa completamente sem medo. Eu acho que a vida é uma estrada eterna onde a gente vai estar sempre evoluindo e aprendendo coisas diferentes e passando por situações diferentes. Mas depois que eu perdi o medo para certas coisas, eu não me submeto mais a certas situações por medo de reagir e isso me gerar consequência e eu acabo perdendo o emprego. E hoje, graças a Deus, eu tenho meu próprio negócio e não preciso me preocupar com isso. Eu não me apego mais a pessoas de forma errada, porque quando tu faz isso, tu acaba
adotando certas pessoas na tua vida como se elas fossem da tua própria família, quando na verdade não é. Quando acontece delas irem embora, tu acaba sofrendo em dobro. E eu também não tenho mais medo de arriscar, por exemplo, tentar arriscar em um negócio aqui, sair da CLT e acabar perdendo dinheiro. Porque o pior que pode acontecer é eu voltar pra CLT. E se eu tiver que fazer isso, eu volto, não tem problema nenhum. Mas se eu arriscar e der certo, eu vou estar vivendo aquilo que eu corri atrás, aquilo que eu busquei pra viver. E não aquilo que a vida colocou pra mim, entende? Deixando a vida me levar de qualquer jeito. Então, cara, a lição que fica com isso é buscar cada vez mais ser menos medroso. Eu não sei qual é o teu caso e quais são os motivos que te fazem ter medo de alguma coisa, mas saiba que as coisas nunca são tão ruins quanto a gente imagina, porque o cenário na nossa cabeça ele é sempre pior, né? Então vai trabalhando aí os teus pontos aí de pouco em pouco, né? Não precisa ter pressa. Se for o caso, procura um psicólogo para te ajudar a superar aí os teus problemas internos, né? Porque acredito que viver uma vida com medo, cara, é uma vida desperdiçada, uma vida jogada fora, porque tu vê todo mundo vivendo, todo mundo fazendo as coisas que acha que deve fazer, que deve correr atrás, enquanto tu tá ali travado por uma situação que tu acha que vai ser a pior coisa do mundo, mas isso na verdade é uma coisa que tu criou dentro da tua cabeça, dentro do teu imaginário, não algo que vai acontecer de fato na realidade. E eu acho que a vida, ela sempre tem muito mais para oferecer pra gente, sabe? A gente tem muita coisa para viver, pessoas para conhecer, lugares para visitar, correr certos riscos em tentando fazer negócios, se der certo deu, se não der certo a gente bola para frente, né? A gente tenta fazer outra coisa, ou muda a estratégia e continua tentando aquela mesma coisa, só que de um jeito diferente. Enfim, há inúmeras coisas que a gente pode fazer na vida aí, só que o que a gente não pode é viver com medo, entendeu? Eu acho que ninguém merece passar por isso. Eu já passei por isso, eu sei como que isso é chato, como que isso é triste, e isso só traz cada vez mais frustração, cada vez mais intensidade pro lado errado na nossa vida. Então eu busco cada vez mais me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais sábia, e cada vez mais ter menos medo, entendeu? E é isso aí, essa era a ideia que eu queria passar, era o pensamento que eu queria passar para vocês aqui, minha história que eu queria contar um pouco. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tenha talvez aprendido alguma coisa, ou que tenha feito tu pensar alguma coisa de forma diferente. Então é isso aí, deixa o like nesse vídeo aí, comenta aí, dá a tua opinião aí embaixo aí, que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!